Candidato, a fiscalização das ruas de São Paulo sofre um desmonte de estrutura e a queda no número de agentes visitores desde 2013. Há 35% menos fiscais e o total de multas caiu 20% na cidade. A consequência disso é lixo na rua, terreno sem muro, etc. O que o senhor pretende fazer para reverter essa situação, para que São Paulo não seja uma cidade sem lei e sem ordem? Primeiro, inverter prioridades, fazer com que a periferia tenha vez nessa cidade, que ela não tem tido vez nos governos do PSDB, do Bruno. Segundo, uma política de fortalecer a prefeitura. Portanto, nós vamos fazer vários concursos públicos, a começar pela saúde, porque esses heróis, esses médicos, esses profissionais da saúde, eles mostraram a sua competência e a sua dedicação no combate à pandemia. Isto vale tanto para a saúde como também para a educação. Nós temos que fazer com que haja mais concursos, mais professores e professoras na rede pública municipal. Eu não pretendo continuar com esse processo de OSs, porque tem denúncias, é uma verdadeira roubalheira nessa área. Eu vou reverter essas OSs e também em relação à terceirização dos céus. E, para isso, nós vamos precisar de profissionais, de concursos públicos. Por isso que também em relação à fiscalização, nós vamos fortalecer esse mecanismo de tal maneira que os comerciantes não sejam perseguidos, mas, ao mesmo tempo, as pessoas possam cumprir a lei nessa cidade. Por isso que, para mim, fortalecer o Estado, fortalecer o poder público, fazer com que as pessoas possam ser atendidas de forma transparente e adequada, é a maneira que eu entendo a Prefeitura devia fazer, que não faz com o Bruno. Por favor, candidato Arthur, seu comentário. Olha, eu quero dizer que a resposta do Tato foi, inclusive, coerente com o seu plano de governo, que prevê aumentar imposto, né? Assim como o Haddad, que aumentou o ITBI em 33%, o plano de governo diz dele também que vai aumentar imposto, e eu acho que é daí, então, que a gente vai tirar mais dinheiro do trabalhador para pagar ainda mais fiscais, para pagar ainda mais a ampliação do Estado. O meu plano de governo vai justamente no sentido contrário, de diminuir a máquina pública e tirar a prefeitura do seu cangote. Candidato, sua réplica. Arthur, não fala bobagem. Eu não falei em nenhum momento de aumentar imposto. Eu estou falando que eu vou fazer concurso público, porque eu tenho que fortalecer o Estado, fortalecer os serviços públicos. E para inverter prioridades na cidade de São Paulo, para que a população da periferia seja realmente atendida, isso na educação, na saúde, na cultura, você precisa de ter profissionais competentes. E eu dei um exemplo na pandemia em relação aos médicos. Nós vamos contratar mais médicos. Isso não é aumentar imposto, é garantia do serviço de qualidade por parte da Prefeitura. Obrigada, candidato. Queria agradecer aos candidatos pelo estrito cumprimento do tempo nesse primeiro bloco. A gente vai agora fazer um breve intervalo. Me desculpem, erro meu. Tiago, por favor, ainda falta uma rodada de perguntas. Eu estava tão bem impressionada que fui antecipando as coisas. Tiago, sua pergunta agora é para o Arthur Duval, com o comentário do candidato Gilmar Tato. Legal. Candidato, o senhor faz parte do MBL, não é um partido político, mas é um movimento político que costuma apontar o que considera erro dos outros partidos, principalmente na internet. O Ministério Público diz que Luciano Ayan, um advogado ligado a esse grupo, ao MBL, usa 4 empresas de fachada, e aqui eu vou citar aspas do MP, ameaça pessoas que questionam as finanças do MBL. Qual que é a diferença do MBL para os outros grupos e partidos políticos, já que o MP aponta vícios semelhantes entre eles? E esse discurso do MBL Thiago. É para valer ou só para lacrar na internet? Obrigado pela pergunta. Na verdade, eu acho muito importante essas perguntas contundentes para a gente saber se o candidato está preparado e, de fato, tem histórico para assumir a maior cidade do Brasil. Eu quero dizer para você que quem não deve não teme, né? Engraçado que o Estadão, inclusive, está sendo processado por isso, por não dar a manchete que o Ministério Público investigou não só a vida do Luciano Ayan, mas de todo mundo do MBL. Inclusive, eles abriram as contas. E a novidade é que não se achou nada. Acontece que aí não tem a manchete gigante dizendo que o Ministério Público, mesmo investigando todas as contas de todo mundo ligado ao movimento, não achou sequer uma ilegalidade. Agora, eu acho importante também a gente focar que, diferente dos partidos políticos,
o movimento em nenhum momento pega dinheiro público. É justamente isso que a gente defende. Eu quero, inclusive, apontar que eu sou o único candidato aqui de todos eles que abriu mão do fundo eleitoral, mesmo tendo direito. É essa diferença de postura que mostra que o nosso discurso não é só da boca para fora. É essa diferença de postura que mostra coerência e faz com que tantos jovens vejam esperança ainda num país tão desolado por decepção atrás de decepção quando se trata de político. Portanto, eu não tenho aqui vergonha de dizer que eu quero sim me tornar um político, quero me tornar o prefeito de São Paulo para trazer toda a experiência que eu tenho na iniciativa privada, com mais de 8 CNPJs, nenhuma dívida trabalhista, nenhuma dívida tributária, para dentro da prefeitura e fazer o que funciona ao redor do mundo. É trazer gestão com moral para vir aqui e mostrar que o discurso se faz também na realidade. Perfeito, candidato. Seu comentário, por favor. Acho que em 2018 nós tivemos um processo de disparadas de mensagens através do WhatsApp, fake news, e que deu no que deu no Bolsonaro. O povo acabou elegendo o Bolsonaro em função disso. Essa eleição, eu espero que isso não aconteça. Tem ainda muitos fake news, disparos de mensagens. E nós temos que aperfeiçoar a democracia. E o jeito de aperfeiçoar a democracia é falando a verdade e não fake news. Perfeito. Candidato, sua réplica. Eu quero, em primeiro lugar, complementar o que eu falei no primeiro bloco. Eu esqueci de falar que a Justiça também rejeitou. Portanto, a Justiça já decidiu que todos esses imbróglios do MP simplesmente todos foram inocentados. Agora, é triste, na fala do Tato anterior, que ele não reconheça a relação que existe entre concurso público e aumento de impostos, e eu até pergunto ao candidato, se numa próxima oportunidade ele puder responder, se ele leu o seu próprio plano de governo. Todo mundo pode acessar e ver que lá prevê sim o aumento de ITBI. Guilherme, o seu plano de governo, ele prevê diversas propostas lindas, prevê passe livre, renda básica, concurso público para saúde, educação e assistência. E independente de ideologia, porque número não respeita ideologia, vamos levar a cidade a sério. Ele não prevê o impacto orçamentário. Então, eu queria saber, assim, de uma forma bem objetiva, né, sem aumentar impostos e sem dar calotes, como que o senhor vai sustentar esses programas? Qual o impacto orçamentário previsto desses programas? Candidato, sua resposta, por favor. Arthur, obrigado pela tua questão e pelo elogio também à beleza do nosso programa de governo. Agora, nós temos sim previsão de impacto orçamentário. Veja só, 19 bilhões de reais é o que a prefeitura tem hoje parado em caixa. Só isso daria para pagar o nosso principal programa, que é a renda solidária, para garantir que todos saiam da extrema pobreza e, ao mesmo tempo, aquecer a economia nos bairros por mais de 5 anos. Mas não é só isso. São Paulo tem uma dívida ativa de 130 bilhões de reais. São grandes empresas, sobretudo bancos, planos de saúde e grandes empresários, que não pagam imposto, fraudaram o imposto, ISS, e devem para a prefeitura. Essa dívida hoje é muito mal cobrada. Para você ter uma ideia, eu reuni com procuradores e auditores do município, Arthur, e está no papel, não foi nem informatizado. Cada procurador tem 50, 100 processos na mão. Nós vamos informatizar isso, ter mais procuradores para poder ter de 10 a 15 bilhões em 4 anos de recuperação dessa dívida. E, sobretudo, nós vamos enfrentar os esquemas. O governo da Luiza Erundina mostrou há 30 anos atrás, com um orçamento muito menor, fez muito mais do que o Dória e o Bruno Covas, porque enfrentou esquema. Porque não tinha conluio com máfia do transporte, com máfia de empresa de lixo, com máfia de asfalto. É um absurdo. Hoje, a empresa que corrige asfalto é remunerada pelo peso do que ela coloca, não pelo serviço. Aí faz um buraco ainda maior. Quem nunca viu isso na rua? Enfrentando o esquema, cobrando a dívida dos grandes devedores e pegando o que tem no orçamento, Obrigada. dá para fazer tudo o que está no nosso Candidato, sua réplica, por favor. Boulos. Impacto orçamentário não é dinheiro em caixa, né? Em primeiro lugar, esses 19 bi já estão comprometidos, como várias agências de checagem, do jeito que o senhor gosta, já mostraram. Além disso, esse impacto, essas dívidas que o senhor diz, são papel do judiciário cobrar. Não adianta o senhor vir aqui falar de mais concurso, novamente, para cobrar dívida de empresa, muitas vezes, que já está falida. Novamente, qual é o valor do impacto orçamentário que os seus programas vão causar em São Paulo? O número. Candidato, sua réplica.
Vamos lá, Arthur. Eu falei do estoque, do que tem em caixa, até porque é um absurdo que no meio de uma pandemia tenha tudo isso. Não está comprometido, não. Você está enganado. Apenas 8 bilhões aproximadamente é de fundos. E mesmo esses fundos teve uma aprovação na Câmara Municipal liberando para uso durante a pandemia. Mas o orçamento da cidade é de 70 bilhões de reais. Tem uma taxa de investimento muito baixa. Nós vamos ampliar a taxa de investimento a partir dessas fontes, botando lupa nos contratos e nas irregularidades, transformando isso em políticas sociais, cobrando as dívidas dos grandes devedores e usando o orçamento para políticas públicas. Arthur, a Prefeitura de São Paulo renovou os contratos de radar. Você sabe que radar é uma coisa difícil de você explicar, aqueles radares, enfim, que ficam meio que esperando as pessoas para, na verdade, arrecadar. E ela renovou durante o Covid, dizendo e alegando que a renovação de mais de 80 milhões era por conta do Covid. Você não acha, não é, que você renovar contrato de radar para a cidade toda por conta do Covid, o que é que radar tem? Radar pega a Covid? Candidato, sua resposta, 1 minuto e meio. Olha, Márcio, de fato, o que a gente tem hoje em São Paulo não é um prefeito. A gente tem alguém que, infelizmente, vive do sobrenome e não sabe como que é a vida real. Eu tenho uma proposta de trocar todos os radares de São Paulo, que são aproximadamente 1.300, por lombadas eletrônicas. Hoje o radar de São Paulo ele não tem caráter educativo, ele serve como instrumento arrecadatório. A verdade é que hoje a gente fatura mais de R$1 bilhão com multas para o prefeito muitas vezes gastar esse dinheiro com obras faraônicas no Anhangabaú, gastando mais de R$100 milhões para alagar no primeiro dia. A minha proposta é trocar todos esses radares por lombada eletrônica, porque a lombada eletrônica ela educa instantaneamente. Eu quero lembrar que aqui em São Paulo tem, de fato, uma máfia de multas que sequer te avisa que você foi multado. Eu quero lembrar também que nesta pandemia, o senhor que está em casa, a senhora que está em casa, muitas vezes falou, eu não recebi multas. Não, senhor. Vai verificar, porque provavelmente você vai ter a sua carta de motorista cassada e o senhor tem uma dívida muito grande no seu carro na hora de renovar, porque o prefeito está utilizando radares como instrumentos arrecadatórios. A lombada eletrônica, além dela ser extremamente mais visível, ela mostra, inclusive, a velocidade que o outro carro passou. Então, a maior parte das pessoas que cometem infração de trânsito em São Paulo cometem de forma culposa, não de forma dolosa. A pessoa muitas vezes está distraída e passa 56, 57, um dia 50. A lombada eletrônica instantaneamente alerta o motorista para reduzir a velocidade, reduzindo o trânsito e reduzindo o instrumento arrecadatório de multas. Perfeito. Candidato, sua réplica, por favor. Bem, governar é, acima de tudo, escolher prioridades, não é? Então, você decidir o que é prioridade. Eu jamais faria uma renovação de um contrato de emergência desse jeito, gastando 80, 100 milhões de reais para radar. Eu jamais faria hospitais de campanha que custaram mais 100 milhões de reais, tendo, por exemplo, Vila Carrão esperando um hospital, né, o Menino Jesus, o Sorocabano, o Pan-Americano, tantos hospitais. Se o dinheiro fosse para lá, pelo menos teria ficado um legado importante do pós-pandemia. Certo. Candidato, sua tréplica, por favor. Olha, eu quero lembrar também que o Covas, quando ele fala na TV de uma maneira sensata e calma, ele realmente ali dá até vontade de votar nele. Eu quero lembrar que todo paulistano sabe que março chove e a cidade fica debaixo d'água. Sabe qual foi a primeira ação do Bruno Covas quando ele assumiu a prefeitura? Foi tirar férias com o seu amigo na Europa, amigo este que empregou a mãe e diversos colegas de faculdade na máquina pública, enquanto morriam dezenas de pessoas aqui debaixo d'água. Na minha gestão, São Paulo vai ter prefeito. Eu não vou sair de São Paulo um dia sequer. Obrigada, candidato. A pergunta vai para o Celso Russomano. Você testa o caráter de uma pessoa quando você dá poder a ela. Até nas pequenas coisas você consegue perceber. O senhor Celso Russomano gasta R$5.000 por mês com combustível. Haja gasolina paga com o nosso dinheiro. Até sushi o senhor paga com o nosso dinheiro. E o senhor, como defensor do consumidor, sabe que qualquer plano de telefonia com R$100, R$150 você fala ilimitado. A pergunta é bem objetiva, por favor, não fuja dela. Por que o senhor gasta R$4.000 do nosso dinheiro por mês com linha telefônica? Obrigada. Candidato, sua resposta. Ótimo, a pergunta é ótima. Para atender a população, atendo em média de 50 a 100 pessoas por dia que me procuram. Pode olhar para mim aqui, olha para mim, né? Que me procuram com problemas de direito do consumidor. Você não sabe o que é isso. Você era um bebê quando eu comecei a defender o consumidor. Por sinal, para conversar comigo, você primeiro precisa ter presença na Assembleia Legislativa, porque seu apelido lá é Mamãe Faltei. Você já falou para sua mamãe que você falta no seu trabalho? Que você não leva a sério o seu trabalho? Você já fez isso? Não, não fez, é claro que não fez. Você já falou que você dá presença para funcionário teu que está viajando para o exterior?
Você vem falar de mim? Eu gasto dinheiro sim, só que eu economizei R$1.700.000 de verba de gabinete. Eu não uso auxílio moradia, eu não uso auxílio para alocação de escritório. Eu gasto meu dinheiro, sim, para atender as pessoas. De 50 a 100 por dia, eu já atendi 360 mil pessoas. Então você tem que se enxergar antes de vir conversar comigo. Você não é nada, você começou agora na política. Você tem que ter muito tempo pela frente para chegar ao que eu cheguei. Eu sou o cara que atendi 360 mil pessoas, por isso eu gasto dinheiro com o telefone. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que me procuram, nós ligamos para as empresas para resolver o problema. Essa é a minha bandeira. Qual é a tua bandeira? Você não tem bandeira. Você vem aqui fazer proselitismo, você não tem bandeira nenhuma. Quero que você me responda, qual que é a tua bandeira? Obrigada, candidato. Por favor, sua réplica. Olha, parece que o Celso Somano tomou um Red Bull aí nos bastidores, tomou uma bronca do marqueteiro. Tomei água. Né? O pessoal falou assim, olha, Celso, o pessoal não está vendo verdade em nossas palavras. Tenta ser um pouco mais enfático e a gente viu esse teatro aqui. Alguém acreditou que o Celso Russomano falou alguma verdade nisso? Né? Inclusive, basta ver os números ali das minhas presenças, das minhas bandeiras, que o senhor claramente não conhece, porque não conhece, não sabe nem o que está fazendo aqui, nem estudou para estar aqui. Mas, de fato, eu vou dar mais uma chance, Celso Somano. Vamos lá. O que tem de verdade na sua campanha? Candidato, sua tréplica. Tem de verdade na minha vida, não é na minha campanha. O que tem de verdade é na minha vida. Vai acompanhar o meu trabalho. Faça alguma coisa, você que se diz a pessoa que defende as pessoas, que é um empresário. O que você fez pelas pessoas no seu mandato? O que você fez? Não fez absolutamente nada. Eu tenho proposta. E eu vou colocar aqui minhas propostas para vocês. O Vale Creche, o auxílio paulistano, que é importante para as pessoas, saúde para todo mundo, que as pessoas não têm. Eu tenho propostas na defesa das pessoas. Obrigada. Arthur, há algumas semanas, o Bolsonaro editou um decreto que avançava na privatização da saúde, da atenção básica no país. Nós temos muitas diferenças. Uma das diferenças que nós temos é em relação ao papel do serviço público, dos servidores públicos e da privatização. O que eu queria saber, se você for eleito prefeito de São Paulo, você vai avançar na privatização da saúde, das UBS em São Paulo, e o que você acha do decreto do Bolsonaro? Em primeiro lugar, eu quero deixar claro, lembrar, né, que a saúde me toca muito. Os meus avós foram enfermeiros da rede pública a vida toda. E, Guilherme Boulos, o senhor é um pouco mais inteligente do que isso. Concessão não é privatização. Eu tenho certeza que o senhor conhece a diferença desses dois conceitos. Falar que existiria uma privatização do SUS é um erro conceitual. Mas o que a gente vai fazer aqui na saúde é diferente do que, inclusive, o plano de governo de todos os outros candidatos aqui estipulam. Todos eles falam em ampliação de recursos. Só que o Brasil já gasta mais que o Japão, que a Alemanha e que a Dinamarca em saúde, e nós ainda temos pessoas em filas de hospital. Tá? As pessoas aqui muitas vezes não falam porque não sabem, não conheceram, não estudaram o tema. Nós temos que nos espelhar no que funciona ao redor do mundo, no Chile, na Suíça, na Singapura. Nós temos de, por exemplo, definir ordem de exame por questão de urgência. Né? A gente não pode deixar uma pessoa que tem risco de gastrite passar na frente de quem está com risco de câncer. É a mesma coisa que você mandar uma ambulância para quem está com uma frieira e deixar esperando o cara que perdeu o pé. Foco na prevenção. Nós vamos ter as UBS estratégicas com médico da família. Inclusive, no Reino Unido, 25% de todos os médicos são médicos da família, enquanto em São Paulo apenas 1%. Você pode pôr todo o dinheiro do mundo nesse sistema que não vai funcionar. Pode aumentar imposto, pode taxar grandes fortunas, pode cobrar dívida de empresa falida, que você não vai solucionar o problema da saúde. Mais do que isso, nós temos de ter o prontuário eletrônico aqui em São Paulo, com investimento baixo por um benefício muito alto, e focar também nos enfermeiros, que ao redor do mundo são os responsáveis pela melhoria na sensação do atendimento. Candidato Boulos, sua réplica. Eu fico contente que o Arthur tenha citado o exemplo do sistema de saúde do Reino Unido, que ao lado do SUS está entre os maiores sistemas de saúde públicos, 100% públicos do planeta. O que nós vamos fazer é fortalecer o SUS, a pandemia deixou essa lição. Na atenção básica, nós vamos fazer as UBSs funcionarem também à noite e aos finais de semana. Vamos contratar mais médicos através de concursos para trabalhar nos fundões das periferias, que é onde está faltando. E aí, o atendimento vai ser mais rápido e mais humanizado. Tendo mais médico, reduz a fila e ele pode ficar mais tempo com o paciente. Dinheiro tem, só falta
alta Obrigada, prioridade. candidato. Sua tréplica, por favor. A gente tem que tomar muito cuidado com lista de desejos, né? Nós temos de buscar objetividade nas propostas apresentadas por todos os candidatos. Eu quero aproveitar o meu tempo final para falar de um grande risco que nós estamos correndo aqui com o prefeito Bruno Covas, líder nas pesquisas, que inclusive foram impugnadas agora pelo Datafolha. O Datafolha foi impugnado agora pela Justiça por amostra viciada. Ele se diz tão ali preocupado com saúde, no seu programa, inclusive, diz que é a área que ele tem mais orgulho. Eu gostaria até do Bruno Covas, na oportunidade que ele tiver, para responder para nós por que de 12 milhões de habitantes ele escolheu Cândido Vacareza, condenado Obrigada, no mensalão, candidato. para dar um hospital da periferia. A pergunta foi enviada por Letícia Pichinin. Ela diz o seguinte: todo ano, devido às intensas chuvas de verão, centenas de famílias têm suas casas alagadas e sofrem irreparáveis perdas. Como os candidatos vão combater os alagamentos e tornar a habitação em São Paulo segura em todos os bairros e em todos os meses do ano? Candidato, sua resposta, 1 minuto e meio. Vamos lá. Primeiro, agradecer a Letícia pela pergunta dela, que é fundamental. São Paulo, de fato, no período de chuvas, vive esse drama. Tem que começar fazendo a lição de casa, gente, que é limpeza de bueiro, limpeza de boca de lobo, não é? Limpeza de córrego. Nós vamos criar frentes de trabalho que vão ter duas finalidades. De um lado, vai dar emprego e renda para as pessoas, porque o desemprego em São Paulo está crescente. Em todas as subprefeituras, contratando mão de obra dos bairros. De outro lado, vai fazer obras de zeladoria, inclusive da limpeza de córregos e da prevenção de enchentes. Esse é o ponto de partida. Agora, para além disso, nós temos que construir iniciativas que tornem a cidade de São Paulo mais permeável. O problema das enchentes, você tem o paliativo, que é essa manutenção, mas você tem que ter políticas de médio e longo prazo para tornar a cidade mais permeável. Então, isso significa calçadas, diferente dessas que o Bruno está fazendo agora em véspera de eleição, calçadas de blocos que absorvem água. Diferente do que foi feito no Anhangabaú, também blocos de absorção. A mesma coisa da substituição gradual do asfalto por outras tecnologias que são também absorventes, que têm sido utilizadas nas cidades no mundo inteiro. São Paulo tem que ser vanguarda e não a retaguarda de uma cidade que seja sustentável, preserve o meio ambiente e, ao mesmo tempo, evite as enchentes. Esse problema pode ser resolvido com mais áreas permeáveis e, do ponto de vista imediato, manutenção, limpeza, piscinões, e isso as frentes de trabalho dão conta. Candidato Arthur Duval, seu comentário, por favor. Olha, diferente do prefeito atual, que estava na Europa de férias, enquanto estava morrendo gente aqui em enchente, São Paulo vai ter prefeito. Eu vou estar aqui com você, nem que seja molhado ali, esperando o resgate, fazendo o resgate das pessoas. Pode cortar e me cobrar. Além disso, além de limpeza dos bueiros, do sistema de escoamento, nós precisamos falar de uma coisa que muitas vezes é impopular, mas é necessária, que é fiscalização e multa pesado para quem joga lixo na rua. Todo mundo sabe que é errado você jogar um sofá num córrego, um entulho num terreno baldio. São Paulo vai ter prefeito, vai ter fiscalização e enchente vai acabar. Obrigada. Tiago, por favor, sua análise. O problema de enchente em São Paulo é histórico, né? Desde que a cidade optou por retificar seus rios e diminuir a área permeável. E isso se torna ainda mais importante. Dados do CEMADEM mostram que as chuvas mais fortes aumentaram nos últimos 70 anos. A previsão é que isso fique ainda mais grave. As administrações recentes optaram muito por construção de piscinão, mas os especialistas da área dizem que não só essas obras grandes dão conta do problema da enchente. É preciso apostar em soluções menores e mais pontuais, como parques lineares, por exemplo. Obrigada. Candidato Bolo, seu comentário final. Com certeza, e pequenas obras de infraestrutura e drenagem nas encostas de morro, para que as enchentes também não levem a deslizamento de casas, como a gente vê todo o início do ano. Agora, eu quero falando em área permeável, do projeto que a gente tem também para 1/3 do território da cidade de São Paulo, que é a área rural. Marcilac, parte de Parelheiros, parte de São Mateus e Cidade de Tiradentes, todos os bairros têm. Nós vamos estimular a agricultura orgânica, pequeno agricultor familiar e fazer as compras públicas da merenda escolar e dos sacolões. Obrigada, a partir candidato. disso. Candidato Arthur, seu comentário. Essa análise histórica da retificação dos rios realmente faz jus, é verdade. Agora nós temos de fato algo para atacar, né? Diferente do plano diretor da Irundina, né, Boulos, que você evita em falar, que expulsou as pessoas para as regiões periféricas, nós temos a chance histórica agora de fazer essa revisão do plano e trazer as pessoas para as áreas centrais, onde tem mais infraestrutura física de saneamento básico e infraestrutura social, de educação, saúde e segurança. Portanto, a chance é agora. Se perdermos a chance agora, só depois de 2030. A pergunta é de Fábio de Souza. Ele escreveu o seguinte: há 3 décadas, candidatos a prefeito prometem acabar com a Cracolândia, mas ela segue firme e forte. Existe algum plano integrado, de fato, para resolver este problema crônico ou virou um patrimônio imaterial da cidade? Candidato, sua resposta.
Olha, a Cracolândia aqui em São Paulo não é uma questão simplória, não é apenas aumentando a assistência social e também não é com violência policial, tiro, porrada e bomba que você vai resolver esse problema. Eu, inclusive, sou o único candidato que foi lá verificar, né, de fato e mostrar para você qual que é a realidade que o prefeito Bruno Covas tenta esconder. Cracolândia se resolve dando vida ao centro, através de um novo plano diretor, revisão de tombamento, descentralização dos equipamentos sociais. Isso é uma coisa que poucas pessoas têm coragem de dizer. A Praça da Sé não é local para você dar uma sopa e um cobertor por morador de rua e muitas vezes usuário de droga morrer de frio na rua. O equipamento social tem de estar na periferia. Na periferia é onde ele tem os seus laços afetivos preservados. É na periferia que ele conhece, que ele está perto dos seus professores, dos seus amigos de infância, dos seus familiares. É lá que o equipamento social deve estar. Aí sim você vem com a questão mais marginal, que é de fato de atuar com a polícia. A inteligência da polícia hoje, tanto a polícia militar quanto a Guarda Civil Metropolitana, já sabem quem são os traficantes e conseguem identificar e prendê-los. Chega de ficar incomodando o usuário, chega de ficar tacando água e achando que você vai resolver o problema. Está na hora de incomodar o traficante. Isso se faz tanto com a ação coordenada da GCM, quanto também com plano diretor para que a iniciativa privada e nós possamos finalmente tornar o nosso centro inspirador novamente. É uma vergonha o que acontece hoje no centro, no coração da nossa cidade. Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. Comentário de Celso Russomano. Bom, nós temos na Cracolândia uma série de situações diferentes. Pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão ali por uso de algum tipo de droga ou álcool. Nós temos pessoas ali que são desajustadas com a família. Então a gente tem que pensar no seguinte, a gente tem que tratar aquilo com verdade, para não mentir e dizer que vai acabar e não acabar com nada, como aconteceu com o governo do Bruno e Dória, com coragem para tomar as medidas necessárias de inteligência, de Polícia Civil e Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana e coração para saber que as pessoas que estão lá Thiago, são gente. por favor, seu comentário. De fato, as experiências internacionais mais bem-sucedidas de combate a regiões como a Cracolândia envolvem uma solução integrada, que não foca só na polícia ou só na saúde, exige uma relação. E também exige uma certa interlocução do prefeito com o governador, já que a questão do tráfico de drogas depende da polícia militar e civil, que é responsabilidade do governo do Estado. Certo. Candidatos, vocês têm 30 segundos para as suas considerações finais. Olha, eu quero dar meus parabéns novamente para o Russomano, né? Ele consegue ser o candidato talvez mais caricato que o próprio Gilmar Tato, né? Qual a sua proposta para Cracolândia? Olha, com verdade, né? Qual é a sua proposta aí para acabar com a corrupção, acabar com política do ódio, né? Enfim, ele ficou um pouco ofendidinho na outra resposta que ele deu, talvez por ter lembrado que não tem OAB. Então, novamente, Russomano, já que o senhor tocou na palavra verdade e ninguém acredita no senhor, quanto mais o senhor aparece, mais o senhor cai, novamente, qual proposta de verdade o senhor tem na sua campanha? Candidato, seus 30 A segundos. resposta não é para você, a resposta é para quem perguntou. Então, nós vamos fazer inteligência da Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar. Vamos trabalhar conveniados para que a gente possa identificar quem está levando droga lá para dentro para prender essas pessoas. É assim que a gente vai trabalhar. Agora, com relação a eu ter ou não OAB, eu nem fiz a prova porque eu sou jornalista. Eu tenho 2 cursos. Você devia enfiar a tua cabeça debaixo do rabo para entender o que eu sou. Tá? Eu só acho que deu para ver aqui o nível dos candidatos, né? Infelizmente, nós temos aqui o Július da faculdade, ele tem 2 cursos, hein? Vamos falar uma coisa bem séria aqui. Você viu que as pesquisas caíram, o Datafolha acabou de ser impugnado por amostra viciada. Não deixe que as pesquisas empurrem você para um erro que é triste da gente cometer. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já votou em alguém que não gostava por causa de resultados de pesquisa e depois se arrependeu. Eu tenho certeza que você sabe que no primeiro turno não se vota contra um ou contra outro. No primeiro turno você vota no melhor. Eu sou o candidato mais preparado, o único que tem experiência de gestão na iniciativa privada, de fato. Eu tenho fama, muitas vezes, de chato, de turrão, até de crica. É justamente a fama do paulistano fora de São Paulo, que é aquele cara mal-humorado, que muitas vezes é desagradável mesmo, mas é ele que trabalha e dá o resultado. Então, agora no domingo, é 51, é Arthur Duval, paulistano de verdade, com coragem para enfrentar todos os problemas que eu sei que você sofre, porque vim da iniciativa privada candidato. Vote Arthur, vote 51.